Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Oswaldo do canal Falando Sério. E cá entre nós, falando sério, você sabe o que significa eutanásia? Se não sabe, fica aqui porque eu vou te entregar um bom conteúdo, beleza? Bom, falando sério, o que é eutanásia? Bom, a eutanásia significa, ou seja, abreviar a vida, né, de um paciente em estado terminal, né, ou que esteja ou seja, esteja sujeito, né, a dores intoleráveis, a sofrimentos físicos ou também psíquicos. Então, daí consiste a eutanásia. Também vou falar sobre a eutanásia no Brasil, se pode ou se não pode. Você acha que pode? Se não, fique comigo aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, a ideia da prática da eutanásia, ou seja, é que todo indivíduo, né, tem o direito a pôr fim à sua vida, caso esteja aí enfrentando alguma das situações descritas anteriormente, como sofrimentos físicos ou psíquicos. Bom, etimologicamente falando para você, esse termo ele vai se originou, né, a partir do grego eu mais thanatos, né, que pode ser traduzido como boa morte ou morte sem dor. Daí que vem a palavra eutanásia. Portanto, meu caro, a eutanásia é um tema polêmico, logicamente, em todos os países é um tema super polêmico. Existem países com uma legislação definida especificamente, né, sobre a sua prática, enquanto que outros a refutam de forma categórica por diversos motivos, principalmente religiosos e também culturais. De um modo geral, falando sério com você, a eutanásia ela implica numa morte suave e indolor, ou seja, evitando aí o prolongamento do sofrimento do paciente. Mas, por outro lado, a eutanásia também pode ser interpretada como o ato de matar uma pessoa ou ajudá-la a cometer o seu suicídio. Portanto, falando sério com você do outro lado, o motivo de polêmica consiste justamente no confronto entre essas duas constatações, né? Essa coisa do morrer de forma não sentir dor e da outra forma de você ajudar alguém a cometer o suicídio. Portanto, a eutanásia ela pode ocorrer por vários motivos, né, que são a vontade do doente, porque os doentes também representam uma ameaça para a sociedade, então aí abre um parênteses, a eutanásia eugênica, né, ou porque o tratamento da doença implica numa grande despesa financeira para a família, que por sua vez não tem aí condições de arcar, ou seja, a eutanásia econômica. Sim, esses termos, a eutanásia eugênica e a eutanásia econômica. Portanto, apesar de algumas culturas, né, aceitarem aí a eutanásia, a maior parte não admite em hipótese alguma essa atividade. Por exemplo, alguns códigos penais consideram a eutanásia como uma forma de homicídio, sim, de homicídio, mas em alguns países, como por exemplo Bélgica, Holanda e Suíça, esta é tida como uma prática legal. Portanto, Bélgica, Suíça e Holanda, a eutanásia é algo legal dentro da lei. Então, assim, existem aí vários argumentos, né, que são a favor e contra a eutanásia, sendo que os defensores alegam principalmente que cada indivíduo deve ter o direito de escolha entre viver ou morrer. E você, prefere viver ou morrer? Gostaria de pôr cabo ou dar fim à vida de alguém, de um ente seu querido que esteja aí sofrimento, né, com um sofrimento ali de dores terríveis e por questões também econômicas? Se sim, deixa nos comentários que eu retorno, beleza? Bom, quando se tem a consciência, né, de que o estado da sua enfermidade, né, é de tal forma grave, não compensa permanecer em sofrimento, né, até que a inevitável morte chegue. Por outro lado, quem condena a eutanásia, por exemplo, né, utiliza frequentemente o argumento religioso de que somente Deus, o Criador do Universo, né, teria o direito de dar ou tirar a vida de alguém. E, portanto, o médico não deve interferir nesse processo sagrado em querer dar fim à vida de alguém que esteja aí sofrendo, né, com muitas dores. E a eutanásia no Brasil? A gente tem a eutanásia no Brasil, também tem os tipos de eutanásia passiva, não saia daí, beleza? Bom, a eutanásia ativa, né, e eutanásia passiva. Bom, existem duas alternativas nessa questão da eutanásia. Bom, a eutanásia, como eu disse, duas alternativas, a ativa e a passiva. A eutanásia ativa, ela acontece quando se apela a recursos, né, que podem findar com a vida do doente, ou seja, uma injeção letal, medicamentos em doses excessivas e assim sucessivamente.
E a eutanásia passiva? O que significa isso? Significa que a morte do doente ocorre por falta de recursos necessários para a manutenção das suas funções vitais, como por exemplo, falta de água, alimentos, fármacos ou até mesmo, né, os cuidados médicos que levam aí as pessoas a ter uma eutanásia passiva. E olha que esse tipo de eutanásia acontece e muito diariamente em nosso país, em virtude da falta de remédios, de médicos, de água, de alimentos. Viu só como ela acontece pertinho de você e você nem se deu conta? Bom, e a ortanásia, né? E distanásia. Olha só, a ortotanásia, ela consiste no ato de parar com atividades ou tratamentos que prolongam a vida de forma artificial. Dá um exemplo. Isso acontece em casos como, por exemplo, uma pessoa que entra em coma, né, ou estado vegetativo, não havendo aí tendência para que recupere. Ou seja, é uma forma de eutanásia passiva, né? A ortotanásia, ela é contemplada por muitos como uma morte que ocorre de forma mais natural. Ou seja, as pessoas quando entram em coma, ou seja, o coração continua batendo, os órgãos vitais continuam batendo ali, funcionando, porém o cérebro já não é mais o mesmo e não dá conta do resultado daquilo que o corpo precisa. Então aí acontece aí a ortotanásia, ou seja, a abreviação da morte de quem está em estado vegetativo e sem tendência alguma de recuperação. Beleza? Bom, e a distanásia, né? É vista como o contrário, ou seja, da eutanásia. Ela remete ao ato de prolongar a vida ao máximo de uma pessoa que tem aí uma doença incurável. E frequentemente, né, a distanásia, ela implica numa morte lenta e sofrida. Aí é terrível, né? Você morrer de forma lentamente com dores terríveis. Ninguém merece. Bom, e a eutanásia no Brasil? Bom, o Código Penal brasileiro, para resumir para vocês, a prática da eutanásia, né, ela não é estipulada. Assim sendo, né, o médico que termina ou que determina a vida de um paciente por compaixão comete o chamado homicídio simples, que, segundo consta a lei no artigo 121, está sujeito a pena de 6 a 20 anos de reclusão. Isso mesmo, de 6 a 20 anos de reclusão, quando o médico termina, né, a vida de um paciente por compaixão. Isto porque, né, falando sério com vocês aqui, o direito à vida ele é considerado inviolável de acordo com a nossa Constituição Federal, mesmo que o cara esteja ali sofrendo dores terríveis e sem nenhum tipo de esperança. Mesmo sendo proibida no Brasil, existem aí algumas situações, né, em que resquícios dessa prática, né, são aplicados. Por exemplo, não sei se você sabe, mas no estado de São Paulo, a lei que regulamenta isso, de 99, ela confere, né, o direito ao usuário de um serviço de saúde de rejeitar um tratamento, né, que seja considerado aí doloroso e que sirva unicamente para o prolongamento da vida do paciente terminal. Esta lei, se não me falha a memória, ela é número 10.241 de 99. O paciente tem o direito de recusar aí os medicamentos ou um tratamento que seja aí doloroso, simplesmente para prolongar a sua vida. Bom, se este conteúdo foi útil para você, deixa um sim ou um não, que eu retorno aqui embaixo nos comentários. É isso. Falando sério, falou sobre a eutanásia no Brasil e no mundo. Tchau.